Deus nosso Pai, Jesus, nosso bondoso mestre, amigo, nosso irmão maior, médico das almas, aos nossos mentores, protetores, guias espirituais que tanto nos auxiliam nesse nosso processo, nesse nosso momento encarnatório, e os demais amigos da espiritualidade, bem como aqueles amigos encarnados que também velam por nós. Agradecemos imensamente a presença de vocês em nossas vidas, agradecendo também a oportunidade de conhecer essa querida doutrina que tanto nos auxilia, nos esclarece, nos favorece com estudo e clareza de entendimento, uma vivência melhor, mais moralizadora, mais participativa, Senhor, dos nossos amigos, dos nossos familiares, dos nossos irmãos de modo geral. Em especial, na noite de hoje, estamos pedindo por todos aqueles tarefeiros da Casa Espírita de Oswaldo Cruz, bem como também a todos aqueles do Movimento Espírita Petropolitano e os demais que se afloram por esse mundo afora, que possam viver através do querido abraço carinhoso do nosso Mestre Jesus, o abraço fraterno, acolhedor, para ir dissipando aos poucos as angústias, as nossas aflições, enfim, o que vem atormentar a nossa vida, impedindo o nosso crescimento moral e espiritual. Em especial, nessa noite, estamos aqui pedindo pela nossa querida irmã Ezi, que se encontra no seu lar, junto com a sua filha Cristina, que possam receber o apoio e o amparo dos bondosos médicos e enfermeiros da espiritualidade para favorecer o restabelecimento da nossa querida Ezi o mais breve possível, bem como também podendo dar continuidade às suas tarefas de auxílio, de fraternidade, que também ela tanto participa. E assim, Mestre Jesus, envolvendo carinhosamente a todos os irmãos aqui presentes, com seu abraço lenitivo, que possa auxiliar na noite de hoje no entendimento, ministrado pela nossa irmã Enir, que possamos, Mestre, seguir o seu exemplo para termos uma melhor vida, melhor entendimento e a melhor prática também da sua moral. Envolvam-nos mais uma vez nessa noite de estudos, esclarecimentos e a presença carinhosa de todos os irmãos, e que te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui juntos, unidos e estudando a querida doutrina que tanto nos consola e nos ampara. Obrigada mais uma vez, que assim seja. Que assim seja. Glória a Deus. Muito bem, gente. A gente vai dar continuidade à questão do capítulo 21. E ela está falando, esse capítulo, tanto 21 quanto 22, eles são capítulos que vão versar basicamente sobre os mesmos assuntos, né? Sobre a questão do problema da propriedade em nosso lar, como é que funciona, se funciona como na Terra, né? Se a gente passa os nossos pertences para aqueles que nós desejamos, como é a aquisição dos bens no mundo espiritual. Eles são verdadeiramente nossos, são propriedades verdadeiramente que nós adquirimos. Nós podemos comprar como compramos aqui na Terra, uma casa, um carro, uma roupa, e em função dessa compra isso é nosso. Essa é a curiosidade do André Luiz, e que também é uma curiosidade nossa, porque se a gente sabe que nós, ao desencarnarmos, podemos ir para uma colônia semelhante ao nosso lar, que é uma colônia de transição, e que, portanto, muitas coisas lá naquela colônia vão lembrar a nossa vida aqui na dimensão material, até porque a dimensão material ela é uma cópia imperfeita da dimensão espiritual. Então, André Luiz está querendo se ambientar e fazer e tecer um entendimento do que representa a vida espiritual. E aí, então, ele conversando com a senhora Laura, ele pergunta como se encara o problema da propriedade na colônia. Esta casa, por exemplo, lhe pertence? Ele quer saber se pertence como as coisas aqui. Deixa eu só botar a mesa para dentro, gente, só um minutinho aqui. Pronto, foi. E aí, então,
E aí, então, a dona Laura, ela vai começar a explicar ao André Luiz uma série de questões. Então, ela coloca assim: tal como se dá na Terra, a propriedade aqui é relativa. Porque aqui na Terra também as coisas são relativas. Mesmo que eu compre uma casa, um carro, etc e tal, um patrimônio, a gente sabe que as posses aqui na Terra, elas são relativas. Elas vão ficar conosco, nós podemos ajuntar dinheiro, nós podemos comprar, mas a gente sabe que a qualquer hora a gente pode partir e as coisas vão ficar, a gente não vai levar. Então é uma posse relativa. Sem contar que a gente sabe também que, por exemplo, Deus pode nos retirar uma posse aqui na Terra no sentido de ser ou uma aprovação ou uma expiação para nós. Então, assim, a gente sabe também que aqui nessa dimensão material é tudo muito relativo. Então, a gente precisa entender que André Luiz quer saber um pouco mais na vida espiritual como é que representa isso. Tal como na Terra, a propriedade aqui é relativa. Então, lá também nada é absoluto, a gente não vai levar, né? Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho, que a gente vai ver no próximo capítulo, que é o bônus horas. O bônus hora, no fundo, é o nosso dinheiro, tá? E eu quero deixar claro que é diferente da nossa moeda, mas assim, que lá eles não têm uma moeda, né? O bônus hora não é uma moeda, papel ou um papel moeda, não é nada, né? Eles representam aquisições, horas de trabalho, que a gente vai ver. E é importante também, eu gostaria de relembrar a vocês, que o dinheiro não é uma coisa negativa. A gente vive aqui na Terra e a gente coloca no pobre dinheiro muita negatividade. A gente acha que ter dinheiro é uma coisa pecaminosa, que vai fazer a gente perder a nossa reencarnação. Não, o dinheiro ele é uma energia neutra. A gente emprega no dinheiro, a gente dá ao dinheiro qualidades que podem ser positivas ou podem ser negativas. Eu posso pegar uma quantia, sei lá, 1 milhão de reais, e eu posso ajudar pessoas que estão passando necessidade, por exemplo, nessa pandemia. Mas posso também pegar 1 milhão de reais e comprar drogas e incentivar a prostituição. Então, entenda, o dinheiro ele é uma coisa neutra. Só que em cima do dinheiro a gente já perdeu muito a nossa reencarnação. Essa é a verdade. Quaisquer utilidades são adquiridas com esses cupons. Então, veja bem, não é uma moeda papel nem um papel moeda, obtidos por nós mesmos à custa de esforços e dedicação. As construções, em geral, representam patrimônio comum, sob controle da governadoria. Cada família espiritual, porém, pode conquistar um lar, nunca mais do que um. Então, uma família não pode achar que vai chegar lá no mundo espiritual como a gente faz aqui na Terra, né? Aí eu tenho 3 filhos, então eu vou comprar 3 casas e deixar para quando eles quiserem sair de casa. Lá não é assim. Então, uma família, ela pode ter, através do trabalho, do esforço pessoal, ela pode vir a conseguir uma casa para a família toda. Então, não é uma casa para um filho, para o outro, não. É uma casa para uma família inteira. Sendo que a gente vê que as construções, elas representam patrimônio comum. Então, amanhã, se eu desencarnar, e a minha família toda... se amanhã eu for encarnar, e a minha família também, aquele patrimônio ele vai ser transferido para uma outra pessoa. Né? Então, ela não é propriedade minha, tipo assim, quando eu desencarnar, eu vou encontrar lá a minha casa? Não, não é assim. Não é tipo aqui na Terra que se eu viajar para outro lugar, quando eu voltar, minha casa está aqui, ela continua sendo minha porque eu tenho um papel de compra e venda. Tá? Não é isso, não é dessa maneira. Apresentando, olha só, você tem que ter 30 mil bônus horas para conseguir esse direito de ter uma casa, o que se pode conseguir com algum tempo de serviço. Nossa morada foi conquistada pelo trabalho perseverante do esposo, o Ricardo, que a gente já sabe que está reencarnado na dimensão material. Peraí, só um minutinho, gente, que agora eu que saí. Vamos lá. E aí, só lembrando as questões do Livro dos Espíritos, para a gente reavivar os nossos conhecimentos direcionados ao Livro dos Espíritos. O direito, Kardec pergunta, o direito de viver dá ao homem o de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais possa trabalhar? Porque é o que a gente faz aqui na Terra. O que a gente faz? A gente acumula bens para quando a gente não puder mais trabalhar, a gente ter um bem, ou para vender, ou para alugar, enfim, para qualquer coisa assim. Dá.
mas ele deve fazê-lo em família, como a abelha, por meio de um trabalho honesto e não como egoísta. Há mesmo os animais que lhe dão um exemplo de previdência. É natural o desejo de possuir? Sim, mas quando o homem deseja possuir para si somente e para a sua satisfação pessoal, o que há é egoísmo. Então, nesse momento, quando a gente deseja possuir por um egoísmo, a gente tem que entender que é neste momento, quando a gente deseja possuir as coisas para ter poder, para alimentar o seu ego, é o momento que as coisas também possuem a gente. É nesse momento que as coisas passam a possuir a nós também. E tem uma frase que anda muito aí pela internet, que eu não sei quem é o autor, que diz que as coisas que possuímos nos possuem também. Em parte, né? Em parte, quando essa questão do orgulho, do ego, da egolatria, da vaidade que a gente adquire para ter poder, para se sobressair na sociedade, aí sim é a hora que as coisas também nos possuem. Agora, quando a gente tem tão somente com a intenção, né, de usufruto, de sobrevivência, aí as coisas não nos possuem. A gente apenas tem as coisas temporariamente e a gente sabe entender o momento certo de desvencilhar delas. Qual o caráter da legítima propriedade? Então, propriedade legítima só é o que foi adquirido sem prejuízo de outrem. Então, é verdadeiramente propriedade nossa quando a gente não prejudica as pessoas para conseguir. Né? E quanto que a gente vê aí na Terra pessoas que conseguem construir fortunas em cima das desgraças alheias, destruindo a vida de milhões. Né? Basta ver a nossa administração pública, né? Os nossos políticos. Proibindo-nos que façamos aos outros o que não desejaríamos que nos fizesse. A lei de amor e de justiça nos proíbe. Ipso facto, a aquisição de bens por quaisquer meios que lhes sejam contrários, ou seja, que sejam contrárias essa lei de amor, de justiça e de caridade. Porque as leis de Deus, elas repousam, a base delas é o amor. Então é isso que a gente precisa compreender. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 16, que é intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamão, esse capítulo é um capítulo muito interessante, rico, porque ele é repleto de reflexões para todos nós. É um capítulo que ele trabalha com conteúdos tipo, dois pontos, né? O ter e o ser, o temporal e o atemporal. Ele vai trabalhar com esta questão, a questão do autocontrole também. Porque se é um capítulo que está embasado numa passagem do Evangelho em que Jesus disse que não se pode, então mostrando para a gente que não há condições nenhuma, não se pode servir a Deus e a Mamão, ou seja, nos mostrando que nós precisamos fazer uma escolha a quem nós queremos servir. Então é um capítulo que vai trabalhar com muitos conteúdos, vai trabalhar com desapego, com autocontrole. Então é lá neste capítulo, no Evangelho, que vai deixar bem claro o que é nosso verdadeiramente. Porque aquela pergunta do Livro dos Espíritos estava falando da legítima propriedade enquanto a gente está na dimensão material, que é legitimamente nosso aquilo que nós adquirimos com honestidade, com comprometimento, com amor ao próximo. Então, é legitimamente nosso. Mas aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, vai mudar a configuração, vai falar daquilo que é nosso verdadeiramente, mas nosso no sentido de espíritos imortais que somos, e não seres que estamos transitando temporariamente na dimensão material. Então lá os espíritos explicam, o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Então o que eu posso levar daqui quando eu desencarnar? Eu não levo o corpo, eu não levo a casa, eu não levo o carro. Para dizer a verdade, eu não levo nem as titulações. Titulações eu não levo mesmo. Eu levo os conhecimentos que aquela titulação me ofertou, só. Mas a titulação eu não levo. O que interessa lá saber que você é fisioterapeuta, é médico, advogado, é engenheiro? Isso aqui são coisas terrenas. Lá você chega, quem é? Meu nome na Terra era Enir. A minha última encarnação, eu me chamava Enir. Pronto, ponto final, mas eu sou um espírito imortal. Então lá você
Ninguém vai te reconhecer pelas titulações que você tem aqui na Terra. A sua importância vai ser devida às aquisições que você fez moralmente aqui no planeta Terra. Então é isso que a gente precisa entender. Então lá ele fala, só é verdadeiramente nosso aquilo que a gente pode levar desse mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Então ele é apenas usufrutuário das questões, né, materiais. Forçado, porém, que é abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto, que é então o que ele possui. Nada do que é de uso do corpo, tudo que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. É isso que a gente vai levar. E sem pensar que são as qualidades morais que vão verdadeiramente, é a grandeza que vai determinar a dimensão espiritual que eu vou habitar no meu pós-morte. Então imagina se a gente está aqui nessa dimensão agora, nesse aqui agora, e eu não estou aproveitando para me moralizar, para me tornar uma pessoa melhor. O que eu vou levar para o mundo espiritual? Nada. Não vou levar nada. Vou levar muito pouco e ainda vou ficar numa condição de penúria. Então é isso que que a espiritualidade está tentando mostrar nesse capítulo, que não se pode servir a Deus e a mamão, que a gente precisa fazer uma escolha muito significativa e escolher aquilo que verdadeiramente tem valor, que a traço e ferrugem não corrompem. Porque as outras coisas todas ficarão. E só conhecimento não é suficiente para granjear uma dimensão espiritual na qual eu possa prosseguir em paz e harmonia a minha evolução espiritual. Então veja, a vida, esse capítulo, ele nos faz tomar uma decisão, escolher valores, e são os valores que norteiam todas as nossas escolhas e que norteiam os nossos processos encarnatórios. Então isso é de suma importância a gente estar hoje fazendo uma reflexão, ainda em tempo, né? Que é isso que a gente precisa compreender. E aí ele diz assim, compreendi, depois que a existência laboriosa me livrara, né, essa é a Dona Laura, das indecisões e angústias do umbral, por colocar-me a coberto de muitas e perigosas tentações. Quer dizer, na verdade, né, ela está falando da condição dela quando ela estava aqui, isso aí é a Dona Laura, quando ela estava encarnada, lembra que ela ficou na Terra com os filhos para criar, para acabar de estabelecer, de dar condições para eles no mundo, né? E a Dona Laura viu que, apesar dessa última encarnação dela ter sido difícil, porque ela ficou viúva e ficou aí com os filhos e com a vida para dar continuidade, ela viu que foi muito bom ela não ter tido facilidades. Por quê? Porque o trabalho isentou ela de muitas tentações aqui no plano material. Então, basicamente, ela coloca para a gente que o trabalho é um escudo protetor. Mas ela não está desfazendo das riquezas materiais. E nem está dizendo que as riquezas materiais são a causa verdadeira da gente perder a nossa reencarnação. Porque não é essa a causa verdadeira da gente perder a reencarnação. Como eu comecei o meu discurso com vocês falando que o dinheiro é uma energia que não é nem positiva nem negativa. Não é o dinheiro que faz a gente perder a reencarnação. É a nossa ganância pelo dinheiro e o mau direcionamento desse dinheiro que faz a gente perder a reencarnação. Porque o dinheiro, ele não tem o fator moral, ele não tem livre-arbítrio. Nós é que empregamos a ele com o nosso livre-arbítrio, com a nossa inteligência, nós é que vamos dar o emprego correto ou incorreto do dinheiro. Então, veja bem, o mundo material não é uma tentação, o dinheiro não é uma tentação. A tentação não mora nas coisas, a tentação mora na gente. É isso que a gente precisa estabelecer, ok? Então a gente fica abominando as coisas materiais, eu acho isso tão horroroso, tão ruim, né? A gente, no fundo, acaba quando a gente faz isso, a gente desdenha daquilo que Deus deu para nós como oportunidade de evolução. Porque a dimensão material é um instrumento para nós evoluirmos e não para nós nos chafurdarmos na lama.
Então, ainda no capítulo 16, Kardec vai trabalhando com profundidade essas questões dos valores materiais e espirituais, e ele vai falar da utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. E lá os espíritos, então, eles vão nos dar uma dica, umas colocações. Ele fala assim: se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus, que a concede, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem apelação nenhuma, ideia que repugna à razão. Sem dúvida, pelos arrastamentos aqui da causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho e do egoísmo da vida sensual. Então, realmente, o dinheiro, as riquezas, eles oferecem a todos nós facilidades. E que se a gente não tiver maturidade emocional e espiritual, a gente corre um risco muito grande de se deixar arrastar por essas facilidades e, ao invés de trabalhar valores que a traça e o ferrugem não corrompem, aproveitar desses instrumentos, dessas riquezas do mundo material para se instruir moralmente e ganhar maturidade emocional, a gente pode simplesmente se deixar arrastar, né? E aí sim a gente corre grandes riscos. E ali os espíritos dizem que é verdade. Pela riqueza, muito mais pessoas perderam a sua reencarnação do que propriamente pela miséria, pela falta. Que era o que a dona Laura estava conversando com o André Luiz. Que foi bom ela ter passado aperto quando ela teve aqui na sua última encarnação. Porque o aperto, né, financeiro, as dificuldades materiais que ela passou, fez com que ela ficasse muito concentrada nos objetivos da existência dela, e aí ela não se distraiu com coisas que poderiam, sem querer, levar ela a perder a reencarnação. Mas quero novamente frisar, os bens materiais, eles não são abomináveis, não são eles que nos põem a perder a nossa reencarnação, mas sim a nossa moralidade. E aí ela fala assim, a lei do ritmo exigia então nossa volta. Nossa volta o quê? A volta dela, a volta do Ricardo. Para quê? Então, que lei é essa que exigia, que ela coloca assim, a lei de ritmo exigia então a nossa volta? Que lei de ritmo é essa? O que vocês acharam quando vocês leram esse parágrafo ali, aquelas colocações da dona Laura? Que lei é essa que exigia a volta deles? Revolução não pode parar. Sim, a lei de progresso, né? Lei de progresso, lei de causa e efeito, né? Exige com que você volte, mas principalmente a causa e efeito, né? Porque veja bem, se você contraiu dificuldades, isso mesmo, a Andresa colocou também lei de causa e efeito, a Márcia também colocou bem a questão do progresso. Se a gente se comprometeu, se a gente infringiu a lei na dimensão material, a gente tem que retornar. A gente tem que retornar para quê? Para se quitar e poder depois se desvencilhar de alguma forma das dimensões materiais mais grosseiras e ir evoluindo até não sofrer mais nenhum tipo de influência da matéria. É quando então a gente ganha a condição de espíritos puros. Mas enquanto a gente está nas dimensões materiais e a gente, através da lei de causa e efeito, a gente comete infrações às leis de Deus, e com isso uma das leis de Deus é a lei de progresso, a gente tem que retornar e fechar aquela porta, para a gente poder então galgar outras dimensões até não sofrer mais nenhuma influência da matéria. E aí fico pensando, é muito chão, né? Pelo menos para mim é muito chão. Peraí. Vamos lá. Recordações de vidas passadas. E aí, então, quando então a dona Laura também desencarnou, encontrou o Ricardo lá no mundo espiritual, que era o marido, que já tinha desencarnado algumas décadas, né? Ela coloca assim: Senhora Laura, exclamei, interrompendo, permita pro obséquio uma parte. Perdoe minha curiosidade
No entanto, até agora ainda não pude conhecer mais detidamente o que se relaciona com o meu passado espiritual, porque ela estava conversando com ele sobre vidas passadas. A senhora recordou o passado logo após sua vinda ou esperou o concurso do tempo? E aí ela respondeu: esperei-o, replicou o sorridente. Antes de tudo, é indispensável nos despojarmos das imperfeições físicas. Por quê? Recordar outras vidas e estar muito apegados ainda à vida material vai tirar o equilíbrio dela espiritual e aí ela vai complicar a vida dela no plano espiritual. Então, quando ela já estava mais preparada, mais amadurecida, tanto ela quanto o esposo, aí sim foi permitido o acesso aos arquivos do passado para que aquela lei de ritmo pudesse acontecer. A reencarnação se desse e eles viessem mais preparados para a reencarnação. E ela continua: quem lembra o crime cometido costuma considerar-se o mais desventurado do universo, e quem recorda o crime de que foi vítima considera-se em conta de infeliz, do mesmo modo. Portanto, somente a alma muito segura de si recebe tais atributos como realização espontânea. As demais são devidamente controladas nos domínios da reminiscência, e se tentam burlar esse dispositivo da lei, não raro tendem ao desequilíbrio e à loucura. Então, veja bem, é muito ruim, já pensou, a gente recordar que a gente matou alguém. A gente tem que ter um mínimo de equilíbrio para poder receber essa notícia. Porque não é só a notícia de que você matou, é a emoção que vai também ser resgatada daquele momento vivido. Então, você tem que ter equilíbrio. Como da mesma forma você receber a notícia que fulano de tal te tirou a vida, não vai vir só a lembrança do ocorrido, vai vir a emoção que você sentiu quando aquela pessoa lhe tirou a vida. Então você tem que estar num perfeito equilíbrio, você não pode se vitimizar e nem se sentir o justiceiro, querendo, fazer justiças com as suas próprias mãos. Você tem que estar ali no momento de equilíbrio para receber aquela informação, trabalhar com aquele conteúdo emocional de forma equilibrada e equacioná-lo. Então, por isso... Oi. Essas emoções podem mexer na questão vibracional, né? E aí levar a pessoa para um lugar indevido naquele momento, né? Seria isso? Ela vai ficar num desequilíbrio tão grande que vai acabar tendo que, de repente, se ela se desequilibrar demais, ela pode até ter que sofrer uma reencarnação compulsória. Então, eles não permitem, numa colônia como é o nosso lar, essas recordações elas têm que acontecerem no devido tempo. Por isso que a gente vai ver mais para frente que tem espíritos que trabalham só com essas questões para saber até que ponto a gente dá conta e até que ponto a gente não dá conta. Porque senão o desequilíbrio pode ser tão grande que pode colocar a perder a nossa estadia no mundo espiritual, que é um momento de preparação e de reflexão para reencarnar de novo. A gente pode botar isso a perder, de tão desequilibrado que a gente pode se tornar. Tá? Oi, Nico. Sim. Pode ir. Mar. É só para falar sobre isso, dessas lembranças, no livro Memória do Suicida, na segunda parte é muito bem explicado essa situação, quando um dos amigos queria ir à sua casa e a condição não era desagradável, mas ele insistiu, ele foi, e quando ele retornou, ele foi para um hospital de preparo, porque ele estava totalmente desequilibrado. Isso prejudicou mais uma vez o trabalho que estava sendo feito lá na colônia Maria de Nazaré com ele. É isso aí que a Leila está falando. É numa dessa que você põe a perder, e aí aquilo que poderia ser um momento de preparo se torna um momento de muita dor e aflição. Pode falar, Márcia, quer falar? Isso pode acontecer também com a pessoa encarnada também, não? Pode. Ela, de repente, para poder deslanchar com a sua encarnação, ela pode se permitido ter uma lembrança de vidas passadas para que ela possa se desenvolver? Pode-se fazer regressão espontânea. Muita gente faz regressão de memórias espontânea.
Mas isso, quando ocorre, a espiritualidade superior está no comando disso tudo, tá? Eles não permitem que sejam abertos esses arquivos sem que haja uma finalidade para tal situação, tá? Porque senão, tudo bem, Mirza, tranquilo, pode ir ao trabalho. Porque senão isso vai ser motivo de perder a reencarnação, tá? Muitas pessoas falam que os nossos obsessores têm esse poder. Não é assim não, tá? O obsessor não tem o poder de chegar e abrir seus arquivos. Se porventura um obsessor desencadear um processo desse, é porque foi com consentimento da espiritualidade superior. Porque senão a gente seria um joguete na mão dos obsessores. Entendam isso. Essas recordações, elas estão são totalmente controladas por espíritos de uma envergadura maior. Então não é assim, vai abrindo as janelas, traz aquele monte de recordação, perturba a existência, não. Tudo tem que ser muito bem trabalhado, porque a nossa encarnação, ela foi planejada para dar certo e não para falir. Então entenda, a espiritualidade preza muito esse momento que nós aqui estamos. Reencarnar cada vez mais se torna um fator de dificuldade, principalmente agora. Vocês já imaginaram reencarnar no planeta Terra? Como deve estar difícil o funil para reencarnar aqui? Então, todos os planejamentos reencarnatórios são muito bem elaborados para nós podermos sair daqui com pleno sucesso em reencarnatório. Então, não é assim, os obsessores fazem com a gente o que quer. Não, tudo está dentro da lei de causa e efeito. O que tem que acontecer, ok. Mas o que não tem, não é assim. Os obsessores não fazem o que quer, tá? Eu estou só falando que tem muita gente que fala por aí que os obsessores abrem os nossos arquivos à revelia. Não é assim não, tá? Não é assim não. No Livro dos Espíritos, Kardec trabalhou com essa questão, 305, 6, e vai por aí afora, e vai por aí afora. A lembrança da existência corpórea se apresenta ao espírito de maneira completa e inopinada após a morte? Ele diz que não, porque pouco a pouco, né? A gente tem que ir se adaptando àquelas questões. O espírito se lembra detalhadamente de todos os acontecimentos de sua vida, abrangendo o conjunto num golpe de vista retrospectivo. Lembra-se das coisas na razão das consequências que acarretam para a sua situação de espírito, mas compreende que há circunstâncias às quais ele não atribui nenhuma importância e que nem mesmo procura recordar. Então, entende? Vai lembrar daquilo que é útil. Para que você tem que ficar lembrando de coisas que já não são mais importantes para a sua vida? Né? As coisas têm que ter um fim útil para a evolução, não curiosidade. A espiritualidade nunca trabalha com fator curiosidade. Poderia lembrá-las se o quisesse? Pode lembrar-se dos detalhes ou dos incidentes mais minuciosos, sejam de acontecimentos, sejam mesmo de seus pensamentos. Mas quando isso não tem utilidade, ele não o faz. Então entenda, as coisas têm que ter sempre, né, uma finalidade útil. A espiritualidade trabalha com questões úteis para a nossa evolução, tá? Não com curiosidade. Tem gente que quer fazer regressão de memórias aqui na Terra só para saber o que foi em outras vidas. Não é para trabalhar conteúdo nenhum, né? Então, um profissional sério não sairia fazendo regressão de memórias no seu consultório. Sabe que isso é uma coisa muito séria. Só em último caso se deve se utilizar de uma regressão de memórias para se trabalhar algum trauma, e não a revelia ou a títulos de curiosidade. Porque imagina você não ter bagagem emocional e espiritual para receber determinadas notícias do que você fez de coisas de outras vidas. Isso representa um desequilíbrio total. A gente vai perder a reencarnação, ou poderá perder a reencarnação. E aí ela foi... Oi, pode falar, Eduardo. Dois médicos disseram para mim que eu fui militar. Eu fui um militar em encarnações passadas. E eu até aceitei que sim, porque pela minha maneira de ser. Eu gosto de tudo certinho, direitinho, entendeu? Então, a minha maneira de ser, eu realmente, eu acredito que eu tenha sido militar. Não sei se na encarnação passada ou até nas encarnações depois, mas eu acredito pela minha maneira de ser, entendeu? Eu me vendo, dando a retrospectiva da minha vida,
eu me vejo como uma espécie de um militar. São informações que poderão ser úteis se a gente elaborar a nossa personalidade para flexibilizar. Mas conhecer vidas passadas sem a finalidade de melhora não tem muito significado, né? E aí a dona Laura com o Ricardo, que é o marido, eles foram procurar o assistente Longobardo. Os nomes lá são muito bonitos, né? Longobardo. Estou pensando quando eu tiver um gato botar esse nome. O ministério... Longobardo, ele só vai saber que ele chama bardo, né? Porque Longobardo, o animal só escuta bardo, né? Porque esse nome imenso só sobrou o final. Então eles foram no Ministério do Esclarecimento para poder lembrar-se de algumas coisas, para poderem trabalhar alguns conteúdos na próxima existência. Então ela coloca assim, não, eles foram no departamento e foram ler sobre vidas deles passadas. Não sei se isso foi no livro, se foi no computador, se é a curiosidade que eu tenho. Quem souber me avisa. Eu gostaria muito de saber como é que era isso, né? E eles foram lá e eles viram algumas vidas passadas. Então ela coloca assim, não, a leitura apenas informa. E é verdade, ler uma coisa, na outra vida passada eu fui isso. O problema não é esse. É a questão da emoção quando ela vem junto. Isso é que é o problema. Não é você ler como está lendo um livro, é interessante. Quais as cenas dos próximos capítulos, né? Agora, quando você se sente ali naquela cena com toda a emoção, é aí que tem que ter o equilíbrio emocional e espiritual para saber lidar com a informação. Então é aí que mora o perigo, tá? Então a leitura apenas informa, ela fala. Depois de longo período de meditação para esclarecimento próprio, e como surpresas indescritíveis, fomos submetidos a determinadas operações psíquicas a fim de penetrar os domínios emocionais da reencarnação. Que até então eles estavam lendo a vida passada assim como se estivesse lendo um romance. Que legal, eu fui fulano de tal, morei em tal lugar, fiz tal coisa. Mas quando o assistente Longobardo observou que aquilo ali era só uma informação, o que ele fez? Ele viu que para que tivesse um fim útil, teria que abrir-se os departamentos da emoção, né? E aí é que muda o texto todo, porque aí eu estou dentro daquilo que eu estou lendo. E aí vem as emoções que eu preciso trabalhar, né? É a educação dos sentimentos, é aí que muda. É aí também que a gente sabe que uma regressão espontânea de memória aconteceu. Quando a pessoa fala assim, eu lembro que na outra vida eu fui assim assado. Não, porque o problema de lembrar outra vida assim assado é que as emoções que você viveu naquela outra vida, ela vem junto. E isso é que não é bom, né? Não é o lembrar, é a emoção que vem junto. Os espíritos técnicos no assunto nos aplicaram passes no cérebro perispiritual. Isso é que é importante. Despertando certas energias adormecidas. Ricardo e eu ficamos, então, senhores de 300 anos de memória integral. Então, mais ou menos, umas 3 vidas, quero crer, né? Porque 300 anos, se a gente for ver os intervalos, são mais ou menos 3. Se a gente pegar um pouco antes, quando a gente vivia menos na Idade Média, 3, 4 vidas, não vai muito além, né? Porque tem o tempo também de umbral que a gente acaba ficando no mundo espiritual e coisa e tal. Compreendemos então quão grande é ainda o nosso débito para com as organizações do planeta. E aí foi só quando abriu os arquivos da emoção é que eles viram verdadeiramente o quanto que era importante eles retornarem para parar arestas, que até então estavam lendo como se fosse uma história. História é história, né? Mas quando vem as emoções, a gente sabe por que a gente tomou tal decisão e não tal outra. E aí é que muda tudo. Então aqui foi, né? Vou pedir um minutinho aqui a vocês. Espera aqui, só um tico-tico. Espera só um pouquinho que eu vou botar o próximo slide. E nós, então, vamos caminhar. Vocês têm alguma pergunta para fazer sobre esse capítulo? Ou podemos seguir o nosso em frente para o próximo capítulo, que é o de número 22,
que basicamente vai dar sequência a muitas das nossas curiosidades sobre as questões como, por exemplo, do bônus hora. Eni, Sim, pode falar. quando você falou a questão da riqueza, a gente pode encaixar também, mais ou menos no mesmo conceito, a vaidade? Também. Digamos assim, o culto excessivo ao corpo físico, ou usar a beleza de forma errada para conseguir alguma coisa. Você está querendo referenciar que isso é uma forma de apego e de mau uso de alguma coisa que tem? É nesse sentido a sua colocação? Isso. Sim. Porque às vezes a gente recebe como gênero de provas a beleza, mas não é para massagear a nossa vaidade e nem usar ela para manipular as outras pessoas. Às vezes a beleza ela vem com outras finalidades, de trabalhar outras questões, nossas e também com relação às outras pessoas, o nosso comportamento perante as pessoas. Então a gente também responde por esse dom da beleza que a gente possa ter recebido, a gente também vai responder, assim como pelo dom da inteligência também. São gêneros de provas. E esses gêneros de provas nós prestaremos contas ao desencarnarmos lá na espiritualidade. O que a gente fez desse talento que a gente recebeu, desse talento que pode se chamar beleza, desse talento que pode representar uma riqueza material, desse talento que pode representar a inteligência. Tudo isso a gente vai ter que prestar contas na espiritualidade. Foi? Eu não sei se eu respondi? Show, obrigada. Então, o próximo, ele vai falar sobre o bônus horas, que não é um papel moeda nem uma moeda papel. Tá? Ela representa um somatório de trabalhos pessoais em prol, nós vamos ver, em prol a nós mesmos, que nós também podemos utilizar para interceder por outras pessoas. Tá? Mas o bônus horas, ele não me dá direito a trabalhar com supérfluos. Não sei se vocês viram isso quando vocês estudaram esse capítulo. Aqui na Terra, a gente pode pegar com o dinheiro que a gente recebe com o nosso trabalho e gastar com supérfluos. Lá na espiritualidade, não. Na espiritualidade, você tem que estar sempre com um fim útil para aquilo que você está recebendo. Por isso que o bônus horas não é uma moeda papel, não é um papel moeda. Ele é simplesmente, ele é um somatório do teu esforço que você só pode usar em prol da sua própria evolução e interceder por aqueles a quem você ama. Você não gasta com supérfluo como aqui na Terra. Foi? Deixa eu passar aqui. Deixa eu ver se eu estou dentro do seu. Tá. Propriedade coletiva. É a primeira coisa. O que me diz do bônus hora? Trata-se de algum metal amoedado? Não, não é propriamente moeda, mas ficha de serviço individual. Então, ele diz respeito ao meu esforço pessoal, ao meu trabalho individual, funcionando como valor aquisitivo. Mas veja, eu não posso adquirir supérfluos. Eu quero comprar um monte de joias para guardar, um monte de propriedades em nosso lar para distribuir ao meu bel prazer. Não, ele não é isso. Ele não representa isso. Né? E aí continua o diálogo. Aquisitivo? Perguntei abruptamente. Explicou-me, respondeu a bondosa senhora, em nosso lar, a produção de vestuário e alimentação elementares pertence a todos em comum. Ou seja, as necessidades primárias, digamos assim, é um bem comum. Então lá ninguém vive na pobreza nem vive na miséria. Você entrou em nosso lar, você não vai viver na miséria. Aqui na Terra, se você não tem dinheiro, você vai viver na miséria, ou na pobreza ou na miséria. Mas lá em nosso lar, não. Você tem as necessidades básicas, as primárias, que é alimentação, vestuário e moradia. Que aqui também deveríamos, todos nós, termos acesso às necessidades primárias, mas aqui na Terra não. Porque aqui na Terra nós vamos de pobreza à miséria. Isso é que está errado. Né? Mas lá nessa colônia espiritual, ninguém fica sem roupa.
Então, mesmo que eu não trabalhe, que a gente vai ver lá para frente, mesmo que eu não exerça nenhuma função dentro do nosso lar, eu nunca deixarei de ter vestuário, eu nunca deixarei de me alimentar e eu nunca deixarei de ter um teto para morar. Nunca. E aí a gente vai explanar um pouco mais o que representa. Né? A gente viu ali, todos cooperam no engrandecimento do patrimônio comum e dele vivem. Os que trabalham, porém, adquirem direitos justos. Justos. E justo não é a medida que a gente dá, é justo na medida de Deus, das leis deles. Então, nas leis de Deus não entram supérfluos, não entram vaidade, não entra orgulho, não entra egoísmo. Cada habitante de nosso lar recebe provisões de pão e roupa no que se refere ao estritamente necessário. Mas os que se esforçam na obtenção de bônus horas conseguem certas, olha só, então não são todas, certas, então tem um limite, né? Certas prerrogativas na comunidade social. Então veja bem, são certas, você não pode sair fazendo tudo que você quer. E ela coloca assim, o ocioso vestirá sem dúvida, mas o operário dedicado vestirá o que melhor lhe pareça, compreendeu? Quer dizer, se você pode adquirir, você pode, tem o direito pelo trabalho de adquirir algo mais, você pode escolher um pouco mais. Senão, você vai receber aquilo que está na condição de todos. Os inativos podem permanecer nos campos de repouso ou nos parques de tratamento, favorecidos pela intercessão de amigos. Entretanto, as almas operosas conquistam bônus horas e podem gozar a companhia de irmãos queridos nos lugares consagrados ao entretenimento ou o contato de orientadores sábios nas diversas escolas dos ministérios em geral. Então, se você trabalhar, você vai poder também se engrandecer espiritualmente e intelectualmente. Mas se você ficar na ociosidade, você vai permanecer sempre dentro de um mesmo patamar, apenas aguardando a próxima reencarnação. Eni, Sim. Quando fala aqui favorecidos pela intercessão de amigos, pode ocorrer não existir essa intercessão? E se ocorre, o que pode acontecer? A intercessão de amigos. Você vê que o André Luiz ele recebeu uma intercessão de amigos, de um amigo que ele conheceu lá em próprio nosso lar, que foi o Lísias. André Luiz ia morar numa habitação comum. Né? A gente não tem detalhes ali, mas numa habitação comum. Mas por intercessão do Lísias, ele vai ter a oportunidade de morar na casa junto com a família do Lísias. E isso vai dar a ele um acesso a vários departamentos, porque ele também pediu trabalho, não é só porque ele vai morar na casa do Lísias, né? Mas ele vai ter um lar para morar com outras pessoas, para compartilhar, trocar os seus conhecimentos. E agora, até ele, com o esforço dele pessoal, poder trabalhar e também ter direito um dia a conseguir uma moradia em nosso lar para receber os familiares que ficaram aqui na Terra. Então, veja bem, Ana, eu acho muito pouco provável que em nosso lar ninguém tutele ninguém, você está entendendo? Ainda que a gente não tenha um parente direto lá, que ele não tem um parente direto em nosso lar, né? Porque ele tem acima a mãe dele. Mas digamos, ainda que você não tenha ninguém diretamente em nosso lar, mas eu acho de pouco difícil que o espírito de fraternidade não habite nessa colônia, que habita, a gente já viu que habita, né? Então, mesmo que eu chegue lá, não encontre nenhum parente meu, mas vou ter o carinho e o amor de alguém que vai me tutelar. E só pode me tutelar por quê? Porque tem bônus horas. Porque senão não poderia interceder por mim, entendeu? Entendi. Pra você ver como é bom, né, morar num lugar desse, né? Sonho de consumo. A gente podia fazer isso aqui na Terra. É isso que a gente devia estar se preocupando em fazer, né? Oi. No caso Peraí, desse ocioso. Oi, Edith. Só um minutinho, Márcia. Dá um stop. Fala, Edith. Quem sabe um dia a gente chega lá, né? Mas eu que acho... a gente está batalhando por isso, né, Inês? Eu também acho. Porque a gente já colabora de uma certa forma com outras pessoas, né? Favorecendo e dando uma vida melhor para outras pessoas. Só que lá isso é mais ostensivo. Diferente daqui ainda, né? Mas a gente está caminhando para lá. Eu também penso como você. Temos que pensar positivo. Isso. Fala, Márcia. No caso desse, o ocioso vai se vestir, vai ter
lugar para dormir e tal, não sei o quê. E encaixa aquela senhora que não trabalhava, mas que queria, né, vir à terra para ver os filhos que também nada faziam. A Aline era assim, era o sujo falando do mal lavado, né? Ninguém fazia nada, mas queria tudo, né? Que isso se encaixa bem na nossa qualidade aqui na Terra, né? Quantos que a gente vê aqui na Terra assim? Né? Mas encaixa assim, Márcia. Apesar dela não ter aceitado o trabalho em lugar nenhum, porque nenhum trabalho para ela servia, tudo tinha defeito, mas ela tinha as condições básicas dela garantidas. Mas se ela trabalhasse, aí sim ela poderia granjear a oportunidade que ela tanto queria, que era ajudar os filhos que ficaram lá na Terra. Mas para isso a gente tem que trabalhar, né? Então ela coloca assim: precisamos conhecer o preço de cada nota de melhoria e elevação, que é o valor, né? Cada um de nós, os que trabalhamos, deve dar, no mínimo, 8 horas de serviço útil nas 24 horas que o dia se constitui. Então, mais uma vez, prova que a colônia espiritual Nosso Lar, ela trabalha com o tempo igualzinho aqui nosso. É o mesmo tempo lá, é o mesmo tempo cá. Tá? Responsabilidade e qualidade. Falando de trabalhos, que a gente aqui vê as ocupações e hierarquiza as ocupações, mas lá não é assim. Tudo é relativo em relação ao trabalho. Oi? Deixa eu só perguntar uma coisa. Mais abaixo, no último parágrafo, Sim. Que ele fala que o padrão de pagamento a todos os colaboradores da colônia, não só na administração, como também na obediência. O que é essa obediência? Eu quero crer que é a aceitação e a resignação diante das leis de Deus. Não aquela obediência subserviente, mas a obediência consciente de cumprimento de dever, tá? Eu interpreto desta maneira aí. Que é aquela pessoa que já está abrindo os horizontes para entendimento das leis de Deus. Então ela não age ali como uma pessoa subserviente, mas ela age ali com consciência de que as leis de Deus é melhor para ela, verdadeiramente. Eu vejo dessa maneira. Tá. E aí ela coloca sobre as questões das funções na dimensão Nosso Lar. Porque aqui a gente hierarquizou as funções. Então a gente coloca, esse fulano tem uma profissão que é mais importante que o ciclano. Mas não tem profissão mais importante. Todas as profissões são importantes. Se faltar uma profissão, a gente fica capenga. Então ela coloca lá, se na orientação ou na subalternidade, o trabalho é de sacrifício pessoal, a expressão remunerativa é justamente multiplicada. Então, quanto mais a gente dá de si, mais a gente recebe. Aqui não é assim. Aqui é o seguinte, a gente tem uma função que é remunerada X. Tanto faz eu me dedicar muito ou dedicar pouco, eu vou ganhar X. Lá não, lá é justo. Lá, se eu me dedico mais àquilo que eu estou fazendo, se a minha atividade de trabalho é sacrificial, eu recebo mais por aquilo que estou fazendo. Olha só como aqui é diferente, né? Isso me fez lembrar as pobres professoras aqui na Terra, que levam os serviços todos para casa para fazer, mas não ganham nem mais um centavo por isso. Mas lá vocês fiquem tranquilos, porque vocês vão ganhar, porque lá eles sabem reconhecer, né? Isso é que eu estou achando legal, porque lá é levado em consideração esse fator. Então, se a gente leva trabalho para casa e se sacrifica o nosso tempo pessoal em dedicar-se àquele trabalho, lá é reconhecido, aqui não é. Então, aguardem que vocês receberão o devido mérito de vocês, viu? Depois daquele outro livro eu voltei. Sim. E a professora foi tão bem recebida, eu já fiquei feliz. Eu acho a função de vocês assim muito árdua, principalmente no Brasil. Aqui ninguém valoriza professor. Eu acho um absurdo isso, né? Eu tenho carinho pelos meus professores, eles sempre serão os meus professores. Onde eu encontro na rua, eu falo, bom dia, boa tarde, professor. E não são mais os meus professores oficialmente, mas eu tenho uma gratidão muito grande. Sem eles, eu não saberia o que eu sei, né? Então, deixa eu ver aqui que botaram uma coisa no chat, eu perdi aqui. Márcia, você foi minha colega de hidroginástica lá na Locatelli. Ah, não sei não, vocês se resolvem aí. Boa noite, Eduardo. Bom estudo. Então ele coloca assim,
Examinando, porém, mais detidamente a sua pergunta, precisamos, antes de mais nada, esquecer determinados prejuízos da Terra. Esses prejuízos são isso, né? Que a gente aqui na Terra isso não é levado em consideração. Todo ganho externo do mundo é lucro transitório. Vemos trabalhadores obcecados pela questão de ganhar, transmitindo fortunas vultuosas e inconsciência, fortunas vultuosas, a inconsciência e a dissipação. Outros amontoam expressões bancárias que lhes servem de martírio pessoal e de ruína à família. Por outro lado, é indispensável considerar que 70% dos administradores terrenos não pesam, né, os deveres morais que lhes competem e que a mesma porcentagem pode ser adjudicada a quantos foram chamados à subordinação. E aí eu só coloquei essa frasezinha aí, está mais para frente, só para a gente lembrar. Para o plano espiritual superior, não se especificará teor de trabalho sem consideração dos valores morais dispendidos. Então entendam, quanto mais valores morais, quanto mais a gente se dedicar, mais a gente é reconhecido. É nisso que a gente é reconhecido lá, e não por titulações que são hierarquizadas aqui na nossa dimensão material. Tá? E ali também ela está falando sobre a importância do trabalho, aquilo que a gente adquire, o trabalho, todo o trabalho que a gente exerce, a gente terá que responder pela forma que exerceu o trabalho. Isso é de suma importância a gente pensar. A gente acha que a gente está aqui exercendo o nosso trabalho e porque não tem uma fiscalização maior, a gente pode exercer como quer. Mas lá o nosso trabalho é minuciosamente observado, né? E nós aqui responderemos por aquilo que não fizermos adequadamente. E aí ela continua assim: governos e empresas pagam a médicos que se entregam à exploração de interesses outros e a operários que matam o tempo. Onde aí a natureza de serviço? Há técnicos de indústria econômica que nunca prezaram integralmente a obrigação que lhes assistem e valem-se de leis magnânimas, à maneira de moscas venenosas no pão sagrado, exigindo abonos, facilidades e aposentadorias. Creia, porém, que todos pagarão muito caro a displicência. E aí aqui embaixo eu coloquei um texto de Mateus que vai falar sobre a parábola dos talentos, em que Jesus então vai perguntar àquele que ele recebeu só um talento, né? E ele pergunta: o que você fez do meu talento? Aí ele, falando que sabia quem era, né, o servo, sabendo quem era o amo, né, ele simplesmente enterrou o talento. E aí Jesus, né, que é o personagem dessa história, né, como um representante da administração da terra, ou Deus, se nós quisermos colocar como o Pai que administra todo o universo, depende da nossa forma de olhar essa parábola, né? Ele coloca assim: servo mau e preguiçoso, saibas que ceifo onde não semeio e recolho onde não joerei. Devias então ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, teria recebido o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o a quem tem os 10 talentos, porque a todo que tem dar-se-á e terá em abundância, mas aos que não têm, até o que tem se lhe há tirado. Ou seja, nós responderemos por tudo, até pelo trabalho que nos foi conferido e não exercemos ele com dignidade, com comprometimento. A Thaís está colocando assim: então, quando se fala de trabalho, seria tudo que fazemos aqui na Terra ou fora dela em benefício a todos, mesmo sendo um trabalho remunerado, é contado como tudo. Tá? Até o trabalho remunerado nosso, nós teremos que prestar contas lá na espiritualidade. Se nos foi conferido um trabalho aqui na Terra, e como ele colocou ali o texto, né, a dona Laura colocou, nós, ao invés de exercermos o trabalho com dignidade, mas ficamos morcegando, não nos dedicamos e recebemos um dinheiro por aquilo que não fizemos, nós responderemos lá na Terra. Ou se somos um profissional medíocre, nós vamos responder isso também na espiritualidade. Então veja bem, porque
Trabalho é uma lei de Deus. Existe a lei de trabalho. Então nós responderemos, ela faz parte, ela é regulada. O nosso trabalho é regulado por uma lei de Deus chamada lei de trabalho. Então a gente vai responder por aquilo que a gente não fez de forma dedicada e bem feita aqui na Terra. E aí ela continua, acho que já estamos nos últimos, né? Sobre a caridade, que é o amor em ação. Perfeitamente, disse ela, poderíamos repartir as bênçãos de nosso esforço com quem nos aprouver. Ela está falando ainda do bônus horas, né, que é adquirido pelo esforço pessoal. Isto é direito inalienável ao trabalhador fiel. Conta-se por milhares as pessoas favorecidas em nosso lar pela movimentação da amizade e do estímulo fraternal. Então a gente vai ver que o André Luiz é um deles que foi beneficiado pelo trabalho deles, porque eles acolheram o André Luiz na casa deles. Eles não precisavam ter feito isso, mas eles intercederam pelo André Luiz. Tá? Lá é assim que funciona. A questão da herança ali, ela vai explicar, é o último parágrafo, eu peço a vocês, só para a gente terminar. E aí André Luiz pergunta sobre o problema de herança. Será que eu posso passar o bem para uma outra pessoa? Né? Não temos aqui demasiadas complicações, respondeu a senhora Laura, sorrindo. Vejamos, por exemplo, o meu caso. Aproxima-se o tempo do meu regresso aos planos da crosta. Tenho comigo 3.000 bônus horas auxílio no meu quadro de economia pessoal. Não posso legá-los à minha filha que está a chegar, porque esses valores serão revertidos ao patrimônio comum, permanecendo minha família apenas com direito de herança ao lar. Sim. O que é esse patrimônio comum? Como é que isso é usado? Olha só, as casas de nosso lar não pertencem a nenhum dos seus moradores. Você adquiriu, pelos seus bônus de trabalho, a oportunidade de morar numa residência com a sua família. Então você pode, isso você pode. Então, mas se um dia, vamos supor, aqueles que lá, ela tem mais uma quantidade de bônus horas que pode interceder para pedir para a família ficar ainda. Se os que vão ficar lá não continuarem a trabalhar, etc e tal, eles vão perder a oportunidade de ter um lar só para a família deles, entendeu? Vamos supor que todo mundo que chega a filha, o Lísias para de trabalhar, todo mundo fica lá praia e sol, digamos assim. Eles vão perder o direito de uma moradia individual. Eles vão ter que trabalhar, eles vão ter que morar num lugar inerente a todos. É nesse sentido que ela está querendo dizer. Se você trabalha, você pode escolher ter uma moradia para você e para sua família exclusivamente. Mas se você deixar de prestar serviços para a comunidade, você perde esse direito. Por isso que a casa não passa de pai para filho, entendeu? Ela tem uma aquisição que pode os filhos permanecerem, mas eles têm que continuarem a trabalhar para que eles possam permanecer dentro desse sistema, entendeu? Porque eu entendi que a casa fica como herança. A casa é deles. Eu tinha entendido assim. Não. Mas que os bônus horas, esses não poderiam ser repassados para a família. Iriam para o patrimônio comum que seria do nosso lar, para o todo de nosso lar. Isso. E olha só, eles não adquiriram a casa? Adquiriram. O Ricardo adquiriu e aí a dona Laura agora adquiriu a casa porque o Ricardo deixou, certo? A dona Laura está saindo e esses bônus horas dela vão garantir que a família fique lá ainda, ok? Por um tempo, por um período. E parte desses valores do trabalho dela serão distribuídos para a sociedade como um todo, porque lá não tem muita gente. Ao que parece, tem pessoas que moram em nosso lar, que a gente já viu, que não trabalham, mas que precisam receber comida, alimentação, moradia. Então a gente contribui para que essas pessoas possam ser mantidas. Mas entendam, se agora eles ali não permanecerem nesse espírito de trabalho, daqui a pouco eles vão reencarnando e os que vão chegando vão perder, tu tá entendendo? Se não houver o espírito de trabalho, não continuar o espírito de trabalho, entendeu? Não é um patrimônio que fica lá para sempre me esperando, entenda isso. Tem que haver esse intercâmbio de trabalho. Até porque eu te pergunto, e se eu mudar de dimensão? Essa casa já não é mais minha. Por isso que ela diz ali no início que o patrimônio é um bem, como é que foi que ela utilizou? Fugiu agora aqui a palavra em português, mas
É tudo transitório, passageiro. A posse é relativa, foi assim que ela colocou. A Relativa. posse é relativa, tá? Relativa ao trabalho. Ela sai, os filhos têm direito à moradia, mas se eles não prosseguirem dentro desse espírito de trabalho, logo os outros, quando retornarem, não terá mais lá essa questão, tá? É o que eu entendi disso daí, tá? Então é isso aí. Os valores serão revertidos ao patrimônio comum, permanecendo minha família apenas com de herança ao lar. Mas herança nesse sentido, se eles não prosseguirem no trabalho, isso um dia vai se acabar. No entanto, minha ficha de serviço autoriza-me interceder por ela, a filha que está chegando, a preparar-lhe aqui o trabalho e concurso amigo, assegurando-me igualmente o valioso auxílio das organizações de nossa colônia espiritual durante minha permanência nos ciclos carnais. Então ela pôde interceder pela filha Teresa que está chegando, já pedindo trabalho para a filha. Isso ela pode fazer. Lembra, o bônus de horas dela permite que ela interceda, né? E como a filha dela tem toda uma aquisição espiritual boa, competente, ela vai poder. Então, nesse computo, deixo de referir-me ao lucro maravilhoso que adquiri no capítulo da experiência nos anos de cooperação no Ministério do Auxílio. Volta à terra investida de valores mais altos e demonstrando qualidades mais nobres de preparação ao êxito desejado. Foi? Enio, Oi. voltando aí esse negócio da herança, ali tá a herança ao lar, não é herança do lar. Não é herança do patrimônio, é herança de morar numa casa com seus familiares. Isso ela deixou para eles. Eles vão ficar lá até reencarnar, mas o que eu estou querendo mostrar para a Márcia é assim, se eles não prosseguirem o trabalho, quando os pais, por exemplo, o Ricardo e a dona Laura voltar, eles vão ter que morar no patrimônio comum, porque aquilo ali não é uma propriedade nossa, que é como aqui na Terra. Se eu tenho o papel de compra, né, a escritura da casa, é meu. Lá não é dessa forma. Sim, com os princípios, herança ao lar, eu entendo com os princípios na qual ela assim pregou. Então, a herança é isso, não é o lar. Não é a construção, é isso que eu quero dizer para vocês. Eu entendi o que você está falando. Tá? Não é a construção. A construção é patrimônio comum. Lembra que ela colocou lá no início, que fazia parte? Eles, pelo trabalho deles, eles puderam se manter ali. É isso que eu quero que vocês entendam. Entendi. Foi para todo mundo ou não? Se não foi, na próxima aula vocês me perguntam de novo, tá bom? Vou pedir, Márcia, aproveita que você já está aí, já faz a nossa prece final. Peço desculpas de ter tomado um pouco de conta do horário, mas eu queria acabar esse capítulo, tá? Pai amado, Jesus, o nosso mestre querido, aos nossos mentores, agradecemos pela aula de hoje, agradecemos pelas reflexões e agradecemos principalmente pelo dom da vida, pelo dom da saúde, que possamos, Senhor, fazer bom uso dessa saúde que precisamos manter para que possamos auxiliar aqueles que conosco caminham, aqueles que se sentem sozinhos, para que possamos estender a mão, enviar uma palavra de auxílio, de amparo. Que teu amor nos envolva, que tenhamos uma noite de paz e refazimento e um despertar para um novo dia, cientes de que devemos sempre seguir em frente. Esteja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Gente, obrigada a todos, uma boa semana, paz e luz para todos, tá? Beijo Boa grande. semana a todos. Obrigada, boa noite.